Fala pessoal, tudo bem? Estamos no curso de Introdução ao Hebraico Bíblico. E nesse momento agora, nós analisamos, nas aulas anteriores, todas as letras do alfabeto hebraico. E você já reparou, e com certeza, se você está atento no curso, repetindo e fazendo também cada exercício, você reparou que tem várias letras ali que elas são parecidas umas com as outras. Tanto na transliteração, que é o segundo momento, o segundo passo, digamos, dali de você conhecer a letra, mas você tem que também transliterá-la, essas letras. E só relembrando, você, na hora de fazer uma exegese bíblica, por exemplo, que é um passo lá no final, quando nós estivermos com todos os conteúdos bem elencados, bem alicerçados na nossa mente, eu vou estar falando para você sobre como fazer a tradução do texto. Só que dentro da tradução do texto é importante que você saiba que, primeiro, você tem que conhecer cada letra e fazer a transliteração. E nessa hora, justamente, de você conhecer cada letra e transliterar a letra, você já reparou que algumas letras são parecidas. E é esse o objetivo da aula de hoje, eu mostrar para você algumas dessas letras que têm a mesma forma, no sentido de poder estar sendo descrita no hebraico, e até também é alvo, da gente poder pegar e estar olhando como é que eles faziam para poder estar identificando a diferença de uma letra para com a outra letra, e depois sim, também incidindo na transliteração. Então, quando o escriba vai estar fazendo a transliteração, ele tem que ter a sua atenção redobrada. Sim, porque justamente essa detalhe que passa de uma letra para uma outra letra, se ele confundir, ele muda todo o texto, todo o sentido do texto. Lembrando que no alfabeto hebraico, as letras são juntas, são letras consoantes, e há toda uma frase, por exemplo, Senhor meu pastor, nada me faltará, por exemplo. É toda unida, sem ter espaço entre as sílabas. E isso, então, deve ter uma atenção redobrada para poder não fazer a devida confusão. Nesse quadro que eu estou mostrando para vocês agora, esse quadro mostra ali algumas letras que são parecidas. Nesse quadro você vê ali a letra Bet, que é parecida com a letra Kaf, que no caso, na hora de poder estar olhando atentadamente para o texto, você vê que tem o Bet tem uma leve esticada na linha que está na horizontal, que ela estica um pouquinho e nasce a linha um pouquinho antes de finalizar. Já na letra Kaf, a ferradura que é desenhada ali, ela é mais constante, ou seja, ela é toda uma só. Já no Bet, se traça uma linha primeiro, para depois construir a parte de cima, no caso da própria letra. Essa é uma letra que é parecida com a outra, então olhando rasamente, você acaba confundindo, pois tem que redobrar a atenção para esse significado. Uma outra letra é a letra Gimel, que é parecida com a letra Nun. Então, no Gimel, note ali que abaixo, no caso, na linha de baixo, ela tem uma leve perfuração, ou como se fosse uma falha ali no Gimel, e já no Nun, ela é toda construída de uma maneira só. Então, essas duas letras são parecidas, mas elas são diferentes. No Het, que é, no caso, os três riscos ali, note que na sequência dele, o primeiro risco da esquerda, ele tem uma leve separação entre a perna e o próximo traço colocado na horizontal acima. Essa pequena falha que tem ali diferencia ele, o Het, do Tet. Então o Tet lá e o Tal também. O Tet, ele é igualzinho ao Het, mas tem a finalidade, ou seja, na letra Het tem uma falha na perna esquerda. Já na letra Tet, essa falha é complementada, ou seja, os três riscos eles se complementam. Já no Tal, o Tal ele é parecido, só que a perna do lado esquerdo ele tem uma leve jogada, uma leve, digamos, resolução para o lado. Ele não desce retamente. Ele, na hora de descer, ele faz como se fosse uma voltinha, um S do Sena ali, para poder pegar e estar descendo e então complementando a parte de baixo. Então, as três letras, elas são parecidas, mas elas acabam fugindo um pouquinho uma da outra, de ter características diferentes uma da outra. A próxima letra é a letra Shin, que, como eu explicara anteriormente, a letra Shin, ela tem o acento, um pinguinho, bem no início, no caso da letra, no lado esquerdo.
Já quando esse início aparece no lado direito, essa palavra sim, no caso agora vira shin. Então, shin e sim é diferente. Lá no texto bíblico, um povo foi morto, literalmente, foi morto porque não saberia pronunciar literalmente essa parte, no caso, do alfabeto hebraico. Então, o povo judeu tem uma história lá no Antigo Testamento, aonde que ele acaba contemplando um povo que está se fingindo ser povo de Israel. Então, no livro de Juízes está contada essa história, ele acaba complementando e perguntando: se vocês são realmente de Israel, fale a palavra shibolete. E como eles não tinham essa definição para poder falar cibolete, eles falavam cibolete em vez de shibolete. Ou seja, o pinguinho, no caso ali no shin e no sim, para esse povo, por causa das travas das línguas mesmo, né? Então tem alguma região que fala uma palavra, mesma palavra de um jeito diferente. No Brasil tem muito isso, esse regionalismo no caso da língua. Lá em Israel, o inimigo estava dentro do povo, querendo confundir o povo de Israel. Eles fizeram essa prova com esse povo, para poder, se eles fossem de Israel mesmo, eles falavam a palavra shibolete. Eles não conseguiam falar a palavra shibolete por causa de uma trava de linguística normal. E isso fez com que fosse denunciado, então, as pessoas desse povo, e literalmente Israel matou esse povo porque não tinha essa fala adequada da palavra shin. Uma outra palavra parecida é o men-sofit. Então, o men-sofit, ele é todo esse quadrado com um leve aumento, no caso, à esquerda da primeira linha ali. Ele começa num lado, ele dá toda a volta e quando ele se encontra, ele deixa um pedacinho, um chapéuzinho para o lado esquerdo. Essa é a letra men-sofit. Perfeito. Já o samer, que é uma outra letra, ela é parecida com o men-sofit. Qual que é a diferença? A diferença é que no samer, lá tem um pinguinho que é dentro da própria letra. Ou seja, esse pinguinho dentro da letra faz com que a letra se torne de forma diferente. Eu sou Daniel Vicente, nós estamos falando sobre o livro de introdução ao hebraico bíblico, verificando algumas das diferenças de algumas palavras. Então, palavras que são parecidas, mas elas são diferentes quanto ao seu significado. E eu te aguardo, então, no nosso próximo encontro.